Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês nos assistem. E é com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil. Meu nome é professor Henrique Meyer, sou professor da Faculdade Santa Maria da Glória e, em razão da pandemia do Covid-19, estamos dando continuidade aos nossos estudos através do ensino na modalidade remota. Podemos dar continuidade? Olha que interessante. Nós verificamos nas aulas passadas o que diz respeito aos compromissos de contrato de compra e venda. E nós estabelecemos que existem inúmeras regras relativas à compra e venda. A compra e venda, o contrato de compra e venda, não é um contrato simples. É um contrato que realmente possui várias e várias peculiaridades. Nós verificamos, por exemplo, uma vedação ao contrato de compra e venda estabelecida que é nulo o negócio jurídico, que estabelece a venda de ascendentes para descendentes. Ou seja, nós temos que todo o contrato de compra e venda, da qual estabelece uma transmissão de propriedade de pai para filho, de herdeiros, tem, por força da lei, como sendo um negócio jurídico nulo, ou seja, há um impedimento da venda de ascendente para descendente. Além disso, nós estabelecemos inúmeras outras características do contrato de compra e venda, em especial as cláusulas ditas como cláusulas especiais do negócio jurídico. E hoje nós vamos dar continuidade justamente ao nosso estudo sobre contratos. Olha que interessante. Dando continuidade, nós vamos tratar agora da venda sob medida. E para explicar esse conceito, eu vou aí citar justamente um respectivo exemplo. Vamos supor que você ganhe na Mega Sena e você tem o valor de 10 milhões de reais para investir. E você sempre teve um sonho de comprar uma determinada fazenda, uma propriedade rural. E você vai até ao corretor de imóveis e diz o seguinte: eu quero comprar com esses 10 milhões de reais, eu quero comprar 500 alqueires paulistas, ou seja, eu quero comprar uma área rural que tenha aí a medida de 500 alqueires paulistas. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é justamente para caracterizar o que vem a ser a venda por medida, ou chamada a venda ádio mensura. Ou seja, quando eu estabeleço o negócio jurídico baseado não na propriedade, ou seja, eu não quero comprar o apartamento tal, ou a fazenda Esmeralda, a fazenda do Ratinho, enfim, eu quero comprar uma X quantidades de terra, por exemplo, ou terreno, eu tenho que a característica do negócio diz respeito a uma venda ádio mensura. Ou seja, nós temos estabelecidos uma compra por metro quadrado e não uma compra sobre o objeto em questão. É interessante mencionar que quando a pessoa tem por característica a negociação de uma compra e venda por medida, ou seja, ad mensura, nós temos uma tolerância a ser aí, justamente aplicada no caso em concreto. No artigo 500, nós temos que se admite uma alteração da área de até 1/20, ou seja, 5%. O artigo 500 diz o seguinte: se a venda do imóvel se estipular preço por medida de extensão, ou seja, uma venda ad mensura, se essa venda de imóvel for ad mensura ou for por extensão, nós temos que poderá o comprador ter direito a exigir a complementação da área ou, se possível, reclamar o abatimento do preço ou ainda a rescisão contratual. Ou seja, se eu comprar uma determinada propriedade por medida, eu tenho que essas medidas devem ser rigorosamente cumpridas. Se não for rigorosamente cumpridas, eu tenho por direito a exigir a resolução do contrato, ou seja, a rescisão do contrato, ou exigir o abatimento proporcional do preço, ou seja, que sejam dados em dinheiro
a diferença relativo ao imóvel. Só que no parágrafo primeiro, nós temos uma tolerância da venda ágil mensura. E a tolerância diz respeito a 1/20, ou seja, a 5% na medida. Eu vou explicar para vocês. Olha que interessante. Vamos supor que você vai até um plantão de imóveis, plantão de venda de um apartamento, e o corretor de imóveis menciona o seguinte, esse apartamento será de 60 metros quadrados. E você, por atender justamente a medida que você espera, os cômodos que você espera para o apartamento, você vem a fechar o negócio jurídico. E quando o apartamento está pronto, você vai até o apartamento, fazer a medição do apartamento e descobre que o apartamento não possui 60 metros quadrados, mas sim possui 55 metros quadrados. Pergunta que eu faço. O fato do apartamento possuir 55 metros quadrados ao invés de 60 faz valer a aplicabilidade do caput do artigo 500, ou seja, será que você tem direito a rescindir o contrato ou ainda a requerer perante a construtora uma indenização pela entrega a menor? A pergunta que eu faço é que deve ser observado o parágrafo primeiro, que fala o seguinte: se a tolerância for maior que 5%, ou seja, se na hora que você for medir o imóvel depois de pronto, verificar que ultrapassou 1/20, ou seja, 5% da medida hora estabelecida. Então, se nós temos um apartamento de 60 metros quadrados, a medida hora correspondente a 5% é, salvo engano, 3,5 metros. Então, se há uma tolerância maior que 3,5 metros, nós temos justamente aí, não é 3,5, é 2,75, se eu não me engano. Nós temos o direito de exigir a rescisão do contrato ou a devolução do valor a título de perdas e danos. Mas se a alteração for sutil, por exemplo, esse apartamento de 60 metros quadrados teve uma diferença de 2 metros quadrados, não há o direito para você exigir justamente a rescisão do contrato ou a devolução dos valores. Mas, professor, por que há, nesse caso, uma tolerância do direito do construtor mediante as metragens estabelecidas dos imóveis? Essa tolerância nasce justamente por ser comum dos projetos, às vezes não ser embutido uma porcentagem de revestimento. Ou seja, não se estava calculando quando se fez a planta o engenheiro que a parede poderia ser um pouquinho maior, que o acabamento do azulejo poderia ser um pouquinho maior, que o piso fosse um pouquinho maior. Ou seja, essa tolerância vem justamente aos intuitos da boa-fé, que faz com que o negócio jurídico seja validado, mesmo havendo uma diferenciação da porcentagem, da metragem estabelecida do respectivo contrato. O exemplo que eu tenho aqui na retirada do material do slide é do Tribunal Paulista, de um caso de 2017, que traz o seguinte: contrato de compra e venda de mais ou menos 1.250 metros quadrados. Ou seja, foi constatado que o imóvel possui uma metragem inferior, pedido assim de restituição, ou seja, essa metragem inferior diz respeito à aplicabilidade do parágrafo 1º, do artigo 500. Olha que interessante, o parágrafo 2º. Se em vez de faltar a metragem, ou seja, em diferenças a maior da metragem, então você comprou um apartamento de 60 metros e verificou que no final, quando ficou pronto o apartamento não era de 60, mas de 70 metros, porque o engenheiro errou a metragem, se havendo a diferença maior, se o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área, caberá ao comprador a sua escolha completar o valor correspondente
ao preço ou devolver o excesso. Ou seja, somente haverá devolução dos valores se for comprovado realmente que o vendedor tinha motivos para ignorar, ou seja, que não era sabido a diferença. Isso é aplicado quando há compra e venda de terreno ou compra e venda justamente de área rural, na qual você não sabe, né, trazer com exaustidão o valor correspondente aí à metragem da determinada área. Perfeito, pessoal? Já no artigo 513, nós temos uma característica da chamada venda de coisas conjuntas. Olha que interessante. O artigo 503 ele fala o seguinte: as coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. E o exemplo que o livro dá é justamente em um contrato de compra e venda de rebanhos bovinos. Olha que interessante. Nós temos que as vendas conjuntas dizem respeito à universalidade das coisas da qual foram negociadas. Esse artigo 503 justamente vem para conservar todas as demais características relativas ao negócio jurídico. Por exemplo, se você vier a comprar uma determinada propriedade rural, vamos supor que você compre a Fazenda Esmeralda. E a Fazenda Esmeralda estava estabelecido que lá na Fazenda Esmeralda era composta por uma casa, sede, ou seja, sabe aquela sede de fazenda bem bonita, com piscina, uma casa bem confortável. Tinha estabelecido também uma piscina, uma hidromassagem, uma pista de avião, enfim. Nós tínhamos aí que a Fazenda Esmeralda completava uma universalidade de bens. Ou seja, lá havia mais bens imóveis, benfeitorias, dentro do respectivo objeto do negócio estabelecido. Vamos supor que você faz a aquisição da Fazenda Esmeralda e que a casa, quando você muda para a Fazenda Esmeralda, verifica que a casa possui um vício, ou seja, a primeira chuva que acontece na Fazenda Esmeralda imunda todos os seus eletrônicos, eletrodomésticos que você fez as mudanças para a casa da Fazenda Esmeralda. Será que o vício atinente à casa sede da Fazenda Esmeralda contamina os demais, né? Contamina a compra e venda? A resposta é não. Ou seja, a rejeição da coisa, o vício relativo à casa, à sede da fazenda, não justifica o desfazimento do negócio. Porque a Fazenda Esmeralda possui uma característica. Quando você adquiriu a Fazenda Esmeralda, você adquiriu um conjunto de coisas. Ou seja, além da área, dos hectares, dos alqueires compreendido a extensão da fazenda, você adquiriu a fazenda, você adquiriu a casa da sede, os rebanhos bovinos que estavam dentro da fazenda, as caminhonetes, colheitadeiras, enfim, toda a universalidade dos bens atinentes aí à Fazenda Esmeralda. Logo, o vício relativo à casa da sede não é capaz aqui de trazer justamente uma resolução contratual. Pessoal, nós vamos tratar agora das cláusulas chamadas como cláusulas especiais para compra e venda. Nós vamos tratar aqui da retrovenda, da cláusula de venda a contento ou sujeita à prova, da cláusula de perempção ou preferência, da cláusula de compra e venda de reserva de domínio e também da cláusula de venda sobre documentos. Ou seja, são situações, são cláusulas, são regulamentações do contrato de compra e venda que estabelecem condições e hipóteses chamadas especiais. E a primeira questão que nós vamos estudar diz respeito à retrovenda, que está lá no artigo 505 do Código Civil. Olha que interessante. A retrovenda diz respeito a um contrato de compra e venda, da qual reserva-se o direito de reaver
o imóvel. Ou seja, você vende o determinado imóvel, mas dentro do contrato de compra e venda há uma cláusula que você pode, por direito, em um prazo determinado, a comprar novamente o imóvel. Ou seja, você vende o imóvel, mas não vende. Olha que interessante. Vou contar uma historinha para vocês, um exemplo que eu aí justamente fiz agora. Vamos supor que você está endividado. Você, diante dessa crise aí, contraiu uma série de dívidas das quais você tem que honrar, porque senão você vai ter os seus bens comprometidos. Vamos supor que você recebeu como herança a casa em que seus pais compraram. Você tem um apreço muito grande nessa casa, porque você nasceu nessa casa, você tem uma história. Essa casa foi do seu avô, essa casa foi do seu pai, essa casa agora, né, por fruto de herança sua. E você faz a seguinte negociação. Você vende essa casa e você diz para o promitente comprador. Fala o seguinte, ó, estou vendendo essa determinada casa, só que eu vou colocar uma cláusula de retrovenda. Ou seja, em um determinado prazo, ou seja, no prazo de 3 anos, eu vou reservar o meu direito de comprar esse determinado imóvel novamente. Ou seja, se no prazo de 3 anos a minha situação econômica melhorar, se eu passar essa crise, se eu voltar a ter sucesso em meus negócios, eu vou reservar o direito de eu novamente ter a posse e a propriedade deste imóvel. E é claro, se a parte contrária aceitar essa respectiva negociação, nós temos estabelecidos aqui uma cláusula especial do compromisso de compra e venda. E essa cláusula é uma cláusula de retrovenda, na qual eu, promitente vendedor, me reservo no direito, em um prazo no máximo de 3 anos, a vier aí adquirir este imóvel que eu vendi, que eu recebi pelo preço. Professor, mas uma pergunta. Se passar o prazo de 3 anos, o que acontece? Eu vou ter direito a comprar novamente esse imóvel? A pergunta é não. Ou seja, o prazo máximo estabelecido é de 3 anos. Somente será possível comprar esse imóvel novamente ao preço que já deve ser estabelecido na cláusula pelo prazo máximo de 3 anos. E olha que interessante, pessoal. Essa característica da retrovenda deve estar clara no contrato. Pessoal, essa cláusula aqui é a exceção da exceção. Nós temos que justamente aqui uma característica da qual se estabelece uma condição especial para justamente compra e venda. E conforme comenta o doutrinador José Osório de Azevedo Júnior, estabelece que essas retrovendas são muito utilizadas para aqueles que emprestam dinheiro e pegam o imóvel em garantia. Ou seja, reserva-se o direito, em um prazo máximo de 3 anos, da pessoa que vendeu o imóvel ao terceiro em comprar novamente esse imóvel. Então, para ficar claro, vou trazer mais um exemplo. Estou sem minha caneta aqui, mas vamos novamente aqui trazer. Vamos supor que João, já sabem que a minha letra não é as das melhores. E em razão aí, eu estou usando o mousepad do notebook, a situação pior. João vende para Pedro a sua casa. João está precisando de dinheiro. Fala o seguinte, Pedro, compra a minha casa? Quer comprar a minha casa? Eu sei que estou devendo para você. Compra a minha casa? Vamos acertar isso com uma casa? Estabelece o valor de R$200.000. Gente do céu, que letrinha terrível.
Desculpem, pessoal, vocês não merecem essa letra aqui. Pelo amor de Deus, com o mousepad fica uma situação bem terrível. Aqui é um 200 mil reais, tá bom, pessoal? João vende para 200 mil reais, Pedro. E no contrato de João e Pedro tem uma cláusula dizendo o seguinte: fica reservado os direitos do vendedor João no prazo de 3 anos para que este realize a recompra do imóvel vendido a Pedro pelo valor de 250 mil reais. Ou seja, João terá 3 anos de direito ao preço de 250 mil em comprar o imóvel de Pedro. Isso é o contrato de retrovenda estabelecidos justamente aí a respectiva, né, obrigação. Perfeito, pessoal? Esses são os artigos relacionados aí à retrovenda, né? Então nós temos aqui importante